Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amado irmão, graça e paz do Senhor Jesus, vamos para mais um episódio do programa Leitura Guiada, onde nós lemos a Bíblia capítulo a capítulo, com comentários, com auxílio, para que você possa entender melhor o nosso texto das Sagradas Escrituras. Lembrando sempre que você encontra nosso programa no canal da Igreja Batista em Botafogo, da Primeira Igreja Batista em Botafogo no YouTube, ou também no Spotify com o nome Leitura Guiada. Vamos então à leitura do capítulo 10, do capítulo 11 e do capítulo 12 do livro de Josué. Lembrando aqui, só para ficar claro a nossa leitura, que Josué, do capítulo 9 até o capítulo 10, trata da campanha militar no sul de Canaã. Então a gente vai ver até o verso 43, Josué derrotando todos os reis da região do sul de Canaã. Em seguida, a partir do capítulo 11, nós temos a campanha no norte. Então, quando terminar o capítulo de número 11, nós teremos então Josué conquistando todo o território sul e todo o território norte de Canaã. É claro que a leitura desses capítulos, ela se faz assim de forma corrida, apressada, não tem tantos detalhes de batalhas, né? Mas a gente entende que essas batalhas não foram todas realizadas num único dia, ao mesmo tempo. Isso foi por toda a vida de Josué. Tá? Depois a gente vai ver com detalhes algumas questões que nos mostram que essas batalhas duraram muitos e muitos anos, não foi algo só de um dia, tá bom? Vamos então, Josué capítulo 10, o que vai acontecer aqui no capítulo 10? O acordo que Israel fez com o povo de Gibeão, no capítulo 9, ele vai ser testado, vai ser colocado à prova, né? Então nós teremos aqui o povo de Gibeão pedindo ajuda a Josué por conta de uma coalizão dos reis do sul que vão tentar invadir a cidade de Gibeão, sabendo que eles agora fizeram aliança com o povo de Israel. Do verso 1 ao verso 5, nós temos aqui a coalizão do sul se reunindo contra Gibeão. Olha o que o texto diz, né? Tendo Adonizedeque, o rei de Jerusalém, Jerusalém é a terra dos Jebuseus, tá, irmãos? Lá no capítulo 9, a gente já viu uma coalizão de alguns reis dos habitantes de Canaã, entre eles os Jebuseus. Os Jebuseus são o povo de Canaã. Então, Adonizedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente, feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, ou seja, o rei de Jerusalém percebeu que Israel derrotou Jericó e derrotou Ai, e Gibeão, que era então uma cidade grande, agora nós fomos chamados a atenção para esse detalhe, porque a história até então não havia mencionado isso. O povo de Gibeão fez paz com Israel, ou seja, o próximo passo da etapa de Israel seria conquistar as cidades do sul. Então, para que isso não acontecesse, o rei de Jerusalém já se antecipa, reúne as nações do sul e vai contra Israel, né? Bom, veja o verso 2 que ele temeu muito, porque Gibeão era uma cidade muito grande. E no verso 3 nós temos o nome dos reis ou das cidades que se reuniram contra Israel. Nós temos ali, Oão, rei de Hebron, Apirã, rei de Jarmute, Jafia, rei de Laques, e Adebir, rei de Eglon, dizendo: subi e ajudai-me, firamos Gibeão por quanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Bom, a partir do verso 6, nós temos a batalha em Gibeão acontecendo em sua primeira etapa. A gente vai ver aqui do verso 6 ao verso 11, essa batalha, ela é a última aqui do livro de Josué descrita com detalhes. Então, no livro de Josué, nós temos 3 batalhas escritas com detalhes, que são a de Jericó, a de Ai e a de Gibeon. Tá? Essas 3 batalhas são narradas com detalhes, por exemplo,
a gente vai ver no verso 11 e 12 o sol, a lua parando, a gente vai ver lá em Jericó as muralhas caindo, o ritual de rodear as muralhas, né? E depois da batalha de Gibeon, todas as outras batalhas são mencionadas apenas com a vitória do povo de Israel. São dedicados ali apenas uma linha ou um verso no máximo para as demais batalhas. Essa batalha em Gibeon, ela está narrada em dois momentos. Do verso 6 ao 11 acontece algo, e do verso 12 ao verso de número 15, a mesma batalha na sua segunda etapa, e são eventos que acontecem de forma simultânea. Acho que é bom dividir assim para a gente entender melhor o texto. Veja o que diz então o verso de número 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gigal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, livra-nos, ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Ou seja, nós temos ali 5 reis se ajuntando contra os gibeonitas. E eles vão então fazer um pedido a Josué, uma súplica. Perceba que a forma como eles falam é uma forma de urgência. Olha, sobe apressadamente, livra-nos, ajuda-nos. Ou seja, existe um clamor, um pedido grave ali de ajuda para que Josué cumprisse então com a sua palavra. Qual é a tônica aqui desse texto? É saber se os israelitas e se Josué seria fiel à sua palavra, se manteria o seu acordo com os gibeonitas de ajudá-los nessa batalha. E a gente vai ver que sim, eles cumpriram com esse objetivo, né? No verso de número 8, nós temos ali a palavra de Deus a Josué: não temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Uma palavra importante mediante ao cenário que nós tínhamos ali 5 reis contra a cidade de Gibeão, ou seja, Josué iria lutar contra uma multidão de pessoas e não apenas contra uma cidade, né? Aí, a partir do verso 10, nós temos o protagonismo de Deus. Veja, o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão e os foi perseguindo. Olha, quem foi perseguindo? Não é Israel. O sujeito da palavra, da oração aqui, o sujeito desse versículo, é o Senhor. O Senhor os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou até a Zeca e Maquedá. Então veja aqui, o Senhor os conturbou, o Senhor os feriu, o Senhor os perseguiu, o Senhor os derrotou até a Zeca. Ou seja, o herói da batalha é o Senhor, é ele quem lutou essa batalha. E é sempre assim, né? Nas batalhas de Israel, o protagonismo, a primazia, o autor das batalhas é o Senhor. Ele lutava por Israel. A ideia é que Israel não conquista algo mediante suas forças, mas Deus que conquista as lutas de Israel. E aí no verso 11 traz uma explicação de como é que Deus derrotou essa coalizão do sul. Veja, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Ou seja, cai então uma chuva de granizo, a princípio só tratado como pedra, depois como chuva de pedra, em algumas traduções como granizo, cai do céu e mata esse exército que era contrário a Israel e Gibeon. E o texto deixa claro que morreram mais pela chuva de pedra do que pela espada dos filhos de Israel, trazendo a ideia de que o Senhor matou mais, né? A gente vê isso acontecer lá com Davi e Saul. Quando Davi entra na cidade, as mulheres vão cantando: Saul matou 1000, Davi matou 10.000, dando protagonismo da guerra para Davi. A mesma coisa acontece aqui. O povo de Israel matou muita gente, mas o Senhor matou muito mais com a chuva de pedra. Então o protagonismo, a ação de vitória é dada a Deus. Do verso 12 ao verso 15, nós temos essa mesma batalha contada agora de forma poética. Então, são com figura de linguagem, tá? Veja então o que diz o verso 12. Então, Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas. Esse disse aqui,
Perceba que o texto começa dizendo, então Josué falou ao Senhor, mas o disse, a gente não tem muito claro quem está dizendo, se é Josué que falou para o Senhor, porque agora ele vai falar para o sol, ou se é o Senhor falando com o sol. Né? Eu prefiro entender aqui que e disse na presença dos israelitas, que quem está falando isso é o Senhor, porque a ideia é, Josué falou ao Senhor pedindo ajuda, e a partir do verso do 12, no finalzinho ali, quando começa a parte poética, o sol, Deus disse na presença dos israelitas para o sol, ou seja, Deus está falando para o sol e para a lua, então a ideia é que Deus estaria falando para o sol e para a lua tomar posição no campo de batalha, ele está convocando o seu exército para a batalha. Tá? Pode-se entender também que foi Josué, não tem problema. Aí implicaria na ideia de Josué estar falando para o sol e estar falando para a lua. É uma outra forma de interpretar esse texto. Não tem problema nenhum você interpretar desses dois modos. Então, alguém disse ali, né? Sol, detente em Gibeão e tu, lua, no vale de Aijalon. Gibeão fica a leste e lua a oeste. Nós temos então ali a ideia de que era o início do dia. Tá? O início do dia por quê? Porque pela posição desses astros, o Sol está a leste no seu nascente, a Lua está a oeste no seu poente. Então, a ideia é que seja o início do dia, amanhã, que está surgindo ali. E o Sol se deteve e a Lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Bom, aí nós temos a dificuldade de interpretar esse texto. Né? Você pode interpretá-lo de forma literal, o sol e a lua pararam, né? Como um milagre extraordinário de Deus. Você pode interpretar isso tendo uma concessão ali da ciência, tentando ajuntar a ciência com esse texto, trazendo a ideia de que na verdade não é o sol que para, mas é a rotação da Terra para, de forma que quem está no campo de batalha entenda que o sol parou e que a lua parou. Mas, na verdade, quem está parado é a Terra na sua rotação. E isso dá a impressão de que o sol e a lua estão parados. Também você pode interpretar isso de uma forma figurada. Em que sentido? De que não houve uma pausa, não houve esse milagre extraordinário do sol parar, mas que a percepção do povo é de que o dia não terminava, é de que os acontecimentos se estendiam por horas e horas e horas e parece que o dia não tinha fim, na percepção da pessoa. Às vezes nós temos esse tipo de percepção, né? A ideia de que o dia voou, ou então o dia está muito devagar. Não é que o dia esteja devagar, esteja rápido ou acelerado, é que a nossa percepção desse dia ela muda, né, de acordo com o que nós estamos fazendo ali. De qual forma eu posso interpretar esse texto? Tanto faz, né? Você pode achar que foi um milagre extraordinário, você pode achar que na verdade foi uma explicação científica da Terra parando e o Sol ali parado, que também é um milagre extraordinário, ou você pode interpretar de forma não literal, de uma forma figurada, entendendo que a percepção de que o dia demorava-se a correr. Tá? Bom, continuando o texto, não está isto escrito no livro dos justos, né? Um livro apócrifo, aí, um livro, na verdade, é um livro que a gente não sabe a autoria. Algumas bíblias trazem o nome livro de Gesser, né? É o livro que circulava pela época, trazendo mais informações dessa batalha. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Agora veja o verso 14, que é interessante, porque ele chama a atenção não para o milagre do sol e da lua, porque para o autor deste livro, o milagre não está aí. Para o autor dessa narrativa, o milagre está no fato de Deus ter ouvido a um homem. Então, olha, não houve dia semelhante a este. O quê? O sol parou? Porque se espera que ele vá dizer isso, né? Olha, nunca teve um dia igual a esse no mundo em que o sol parou e a lua parou. Mas não é isso que ele vai dizer. Ele diz, nunca houve um dia semelhante a este, em que o Senhor ouviu a voz de um homem. E este, de fato,
é o milagre de Josué, não o sol e a lua, mas o Senhor ter atendido a oração de Josué no campo de batalha. Este é o maior milagre. Então, mais do que o sol parar, mais do que a lua parar, mais do que o tempo se alongar, mais do que Josué ter vencido a batalha, mais do que todos os milagres que aconteceram ali, mas que também acontecem na tua vida, o maior milagre de todos é: Deus ouviu as nossas orações. Deus ouve a tua oração, Deus ouve a minha oração, e isso é um milagre. Sempre que nós temos uma oração respondida, nós temos um milagre de Deus. E são dias sem iguais, tá? O verso 15, ele conclui ali dizendo que voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Bom, no verso 16, conta ali a segunda parte dessa batalha, né? A parte em que os reis dessas nações ali que se reuniram contra Israel, eles são derrotados. Então, o texto diz que eles fugiram, se esconderam numa cova em Maquedá, e enquanto a batalha está rolando, Josué manda fechar a cova com uma pedra, para que eles fiquem presos ali e não consigam sair, né? Quando a batalha acaba, Josué então manda retirar a pedra de cima dessa cova, retira esses 5 reis ali, e faz ali uma cerimônia, né, em que os principais homens ali de Israel, os líderes, colocam o pé sobre o pescoço destes reis numa posição de soberania e de humilhação para estes homens, para esses reis, né? Isso traz a ideia, né? Sempre que o texto da Bíblia traz a ideia de que vai pôr o inimigo por estrado dos teus pés, né? Ou debaixo dos seus pés, é isso que está acontecendo aqui em Josué. Paulo fala sobre isso em relação a Cristo, em 1 Coríntios 15, diz que Deus colocaria os inimigos embaixo dos pés, né? Que Cristo estaria sentado à direita do Pai com os seus inimigos postos embaixo dos seus pés, essa ideia de pisar o pescoço do inimigo. E aí Josué então anima o povo, né? Josué anima esses capitães, dizendo: sejam fortes e corajosos, porque é isso que o Senhor fará a todos os seus inimigos contra os quais pelejarem, né? E em seguida, esses reis são mortos, pendurados numa madeira e expostos ali até o cair da noite, como um sinal de humilhação para eles, para as nações cananitas e também um sinal de vitória e de graça, de glória para o povo de Israel. Bom, do verso de número 28 até o verso de número 43, nós temos ali Josué fazendo a sua campanha no sul de Canaã, sempre com uma estrofe que vai se repetir, um termo que vai se repetir em vários momentos, que é a ideia de Josué não deixar nenhuma pessoa sequer. Veja lá no verso de número 28, olha, sem deixar nem sequer um, e também no verso 30, sem deixar nem sequer um, né? E também no verso de número 33, e também no verso de número 37, sem deixar nem sequer um. Veja lá no verso de número 36 que ele derrota Eglon e depois Hebron, né? E o verso 37 diz que ele não deixou nem sequer um em Hebron. Na verdade, a gente já sabe que Hebron foi a terra dada a Caleb. Caleb pede essa terra a Josué, e quando Caleb recebe a terra, lá ainda existem moradores cananeus. Então Caleb que vai subir lá e derrotar este povo, né? Então foi uma vitória, na verdade, de Caleb, que aqui está sendo atribuída a Josué. Mas para que é isso? Para você entender que o líder é Josué, então ele recebe a fama, e que essas batalhas não foram do dia para a noite, nem numa semana, nem um mês, elas levaram anos e anos e anos para acontecer, e futuramente o autor está mais distante, né, desse tempo, mais adiante desse tempo, e contando essas histórias de forma resumida. Tá? O verso 43 diz então que Josué e todo Israel com eles voltaram ao arraial em Gilgal depois dessas batalhas. O capítulo de número 11 traz agora a campanha de Josué no Reino do Norte. Então veja o verso 2, aos reis que estavam ao norte.
esse capítulo 11 vai ser muito parecido com o capítulo 10. Por quê? No capítulo 10 nós temos as cidades do sul se reunindo, nós temos um líder deles, que no capítulo 10 é o rei de Jerusalém, Adonisedeque. No capítulo 11 nós temos Jabim, o líder dos reinos do norte, incitando essas cidades a lutarem contra Israel, né? Ele é rei de Azor, né? E, ouvindo então o que estava acontecendo, manda mensageiros a Jobabe, rei de Madom, a Sinron, ao rei Aquisaf, aos reis do norte, né, para lutar então contra o povo de Israel. Veja o verso 4, a ideia de que eles saíram com muito povo e em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos carros e cavalos, né? Ou seja, o reino do norte, as nações do norte, elas eram muito mais poderosas no sentido militar e tinham muito mais ferramentas para a batalha, como armas, como carros e cavalos, do que as batalhas no Reino do Sul. O Reino do Sul ainda tinha uma população mais economicamente atrasada, sem muitas armas, né? Então agora, a batalha no capítulo 11, ela se dá contra as nações mais poderosas. São as batalhas mais difíceis e mais centrais ali que Josué estaria encarando. E aí no verso 6 nós temos então a mensagem de Deus para Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Seus cavalos já reterás e queimarás os seus carros. Né? Veja no verso 8 a continuação dessa ideia, olha. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, até o vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer. Veja de novo essa ideia de que ninguém sobreviveu, né? Josué fez tudo aquilo que o Senhor falou para ele. Esse refrão, não deixaram nem sequer é um refrão que diz que Josué seguia a vontade de Deus, seguia a ordem de Deus de não deixar nenhum morador dessas cidades vivas, né? Olha o verso de número 15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Veja então a ideia de obediência, de fidelidade, né, que Josué tinha, e a sua comparação com Moisés, ou seja, ele seguia a lei de Moisés. É mais um indicativo aqui da boa reputação de Josué provando o seu caráter como líder, como o guia desse povo e como obediente, aquele que conseguiu suprir a liderança de Moisés, ou a ausência de Moisés. O capítulo 12, traz uma lista dos reis que foram vencidos. E ele começa lembrando de Moisés, né? Do verso 1 até o verso 6, começa a lembrança de que Moisés derrotou a Seom, rei dos amorreus, da terra de Esbom, e também a Og, rei de Bazã. Essas terras foram dadas, então, às 3 tribos, né, dos Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés, como está descrito lá no capítulo 12, verso de número 6. E a partir do verso de número 7, começa-se a falar dos reis que Josué derrotou, né, trazendo a menção lá no verso 24 de que ao todo foram 31 reis. Aqui a gente precisa estabelecer uma relação, né, olha, entre Moisés e Josué. Por exemplo, o verso de número 6 diz: Moisés, servo do Senhor. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas. Ou seja, Moisés é chamado de servo do Senhor 2 vezes e diz que ele deu a terra em possessão aos Rubenitas, Gaditas e meia tribo de Manassés. No verso de número 7, aí vem um destaque para Josué, né? Dizendo lá no final do versículo que Josué deu em possessão as tribos de Israel segundo as suas divisões. Ou seja, tanto Moisés quanto Josué deram terras em possessão às tribos de Israel. Ou seja, é uma liderança estabelecida, uma comparação entre as lideranças, Moisés e Josué. Porém, lembra que nós falamos lá no início do livro de Josué tem a sombra de Moisés, ele precisa vencer essa sombra, superar essa sombra. E aqui, mais uma vez,
nós temos essa ideia. Moisés é chamado 2 vezes de servo do Senhor e Josué não. Né? Apesar dele ter derrotado 31 reis e Moisés ter derrotado apenas 2, Moisés ainda figura como servo do Senhor, ou seja, como alguém que está além de Josué, que Josué ainda não superou, ou seja, é uma liderança ainda sob a sombra da liderança de Moisés. Do verso de número 10 até o verso de número 16, nós temos os reis, né, ou as cidades do sul, né, a campanha que está lá no capítulo 10 de Josué. Você pode ver que alguns reis que foram citados aqui se repetem lá no capítulo 10. Por exemplo, os reis de Laquis, Eglon, Debir, Maquedá. Né? Maquedá, onde acontece, por exemplo, a batalha contra... que os 5 reis se levantaram contra o povo de Gibeão. Do verso 17 até o final, nós temos os reis do norte sendo citados. Né? A gente vai ver também que alguns deles foram citados no capítulo de número 11, como Azor, Madon, Siron, Meron. Né? Então, são os reis do reino do norte. Aqui, irmãos, no capítulo 12, nós terminamos a segunda parte do livro de Josué. Não sei se você vai recordar, nós dividimos esse livro em 4 partes. A parte 1 é o preparativo para entrar na terra, que vai do capítulo 1 ao capítulo 5. A parte 2, a herança da terra ou a conquista da terra, que vai do capítulo 6 ao capítulo 12. Agora, a partir do capítulo 13, que nós vamos ler a partir de amanhã, nós temos a distribuição da terra, que vai até o capítulo de número 21. Essas terras já foram conquistadas, agora elas serão distribuídas entre as tribos, né? E o livro vai encerrar no capítulo 22 ao 24 com as despedidas. Para a gente finalizar, o que a gente aprende desses capítulos, né? O capítulo 10, 11 e 12. A gente aprende, irmãos, que Deus luta por nós, né? Que nós não estamos sozinhos, que mesmo quando outras pessoas, povos, nações, quando as dificuldades se levantam contra nós, Deus está ao nosso lado, Ele intervém de maneira sobrenatural, como foi com a chuva de pedras, como foi com o sol parando, com a lua parando, né? Então, e a gente também aprende que a oração muda circunstâncias impossíveis. Foi por Josué orar que ele venceu a batalha no vale de Aijalon, né, ou na terra de Gibeon. Ou seja, oração muda circunstâncias, oração muda causas impossíveis. Né? Nós devemos sempre estar orando para Deus estar ao nosso lado e lutando as nossas batalhas. Né? E é tido como o maior milagre. Deus ouviu a oração de Josué. Isso é mais milagroso, é mais extraordinário do que o sol parar e do que a lua se deter. Né? Nós também aprendemos ali, no verso 23 do capítulo 11, diz assim, olha, assim Josué tomou toda a terra, conforme o Senhor havia prometido. Ou seja, Deus cumpre suas promessas. Né? A promessa dada a Abraão está se cumprindo aqui com Josué. Deus é o cumpridor das suas promessas e elas se cumprem na nossa vida. Ou seja, se você tem promessas de Deus aí, aprenda que Deus cumpre. Pode passar anos, tempos, momentos, mas Deus cumpre as suas promessas. Então, Deus luta as suas batalhas, a oração pode produzir milagres, a oração nunca está limitada às circunstâncias, né? E Deus cumpre suas promessas na sua vida. Que Deus abençoe você, sua família, seu dia e até amanhã.